Amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam vivendo debaixo da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor, nosso Deus. Que você tenha saúde, sua família, que todos estejam guardados pela bondade e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queremos nessa aula de hoje trazer um pouco mais de alguns assuntos, de alguns temas importantes a respeito da administração eclesiástica, né? Queremos tocar em alguns pontos que são fundamentais para o desenvolvimento, o crescimento, o trabalho de uma organização, de uma igreja organizada, né? Uma igreja que se estabelece num determinado local, uma igreja que vai crescendo, né, conforme o desenvolvimento de cada departamento da sua igreja e vai alcançando os seus objetivos. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, objetivos e metas da igreja, amém? Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero falar com vocês a respeito da avaliação que nós estamos começando a partir de hoje. Vocês lembram do trabalho que eu passei, da atividade que eu passei, da pesquisa sobre os modelos de governo da igreja, episcopal, congregacional e presbiteriano. Está lá no grupo, está lá no site da Fatim, o modelo, como nós pedimos para vocês fazerem, tá certo? Hoje eu estou enviando uma segunda atividade para vocês. Cada uma dessas atividades valem pontos, tá certo? Elas estão valendo pontos. A segunda atividade vocês vão fazer uma interpretação de cada texto abaixo que nós colocamos aqui, aplicando-os, né, à sua vida como um administrador eclesiástico. Você vai ler o texto. Pastor, não está esse texto. Lembra da pastilha, da apostila do pastor Idelberto que ele nos deu, que nós estamos usando também como material para essa disciplina? Na apostila do pastor Idelberto tem uma figura de um templo construído. Do lado esquerdo, em cima, vocês vão observar que tem 9 textos. E um texto eu tirei da escadaria do templo. Ou seja, eles estão aqui, são 10 textos que vocês irão comentar, aplicando. Vocês, na verdade, não vão comentar, vocês vão interpretar esse texto e aplicar na vida de vocês como administrador da igreja. Confiança em Deus, Mateus 6, 25 a 32. Primazia do reino, Mateus 6. Justiça, Mateus 7. Evangelização, Mateus 7, 6. E aí vai seguindo. São 10 textos que vocês irão fazer essa interpretação e vão aplicar a vida de vocês como administrador da igreja. Essa atividade, junto com a outra atividade de pesquisa sobre os governos da igreja, valerão pontos, tá certo? Porque eu estarei enviando na próxima aula a prova de vocês, que vai ser extraída do assunto de hoje e do assunto da semana passada, tá certo? Nós vamos elaborar a prova segunda-feira. Na nossa próxima aula, eu estarei enviando para vocês. Vocês precisam mandar esse material para mim, todo elaborado, todo pronto, para que eu comece a lançar as notas de vocês, tá certo? Precisam ser as três atividades. Não são atividades, assim, gente, difíceis de fazer. São interpretações do texto da Bíblia, uma pesquisa sobre os 3 governos da igreja, né? E a prova que nós vamos elaborar e que eu tenho certeza que vocês também vão fazer. Então, coloquem ordem aí. A segunda-feira é o dia da disciplina de administração eclesiástica. Então, você tem toda segunda-feira para organizar o seu trabalho, para organizar tudo isso, enviar ou para o site da Fatim ou para o e-mail do professor, tá bom? Manda para o e-mail, eu vou colocar mais uma vez o e-mail também, para que eu possa fazer a correção, a leitura também, para entender como vocês estão aí assimilando toda essa nossa disciplina. Ok? Entendido? No final falo mais um pouquinho sobre
a administração, sobre a avaliação de vocês. Vamos lá. Para o assunto de hoje, que é objetivos e metas da igreja. A igreja, assim como qualquer organização, e a igreja precisa ter a sua meta, a igreja precisa ter os seus objetivos. A liderança da igreja precisa trabalhar em comum acordo com a meta que se almeja alcançar, deseja-se alcançar. E isso deve partir da liderança da igreja com a administração do seu pastor. Não se pode mais nos dias de hoje fazer as coisas assim esporadicamente. Não, vamos fazer amanhã já. Temos um evento amanhã. E o planejamento, a organização começou hoje, ou começou há uma semana atrás. Não. A igreja precisa, o administrador precisa formular um calendário da sua igreja, das atividades da sua igreja, e colocar nesse calendário os objetivos e a meta da igreja para aquele dia. E isso precisa ser com antecedência. Por isso, algumas igrejas, elas criaram o departamento de eventos da igreja. Esse departamento é responsável por todo o calendário da igreja, da convenção, de outras atividades, de outras igrejas que chegam, como convites, como outros cultos que terão fora do templo da igreja. Então, é importante a igreja ter essa comissão de eventos, pessoas responsáveis por esse departamento. Isso nós vamos ver aqui na frente, mais à frente um pouco, que é na questão da distribuição dos afazeres, na distribuição das funções da igreja. Vamos lá. Então a igreja, como qualquer organização, tem seus objetivos estabelecidos e preocupa-se com os fins, aquilo que precisa ser feito relacionado à missão, o essencial, o foco, o primordial. Tem que ser colocado tudo isso em pauta. Fazer por fazer não adianta, né? Ou fazer porque alguém fez também não resolve. Você tem que ter um foco, você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma ideia formada na sua cabeça e, acima de tudo, um alvo a ser atingido. Amém? Nesse aspecto, podemos identificar na igreja suas atividades, fim e meio. Atividade fim, ensino da palavra para edificação da igreja. É tudo voltado para a palavra, independente da atividade. É uma ação social, vamos priorizar a palavra de Deus na ação social. É uma festa para as crianças da comunidade. Precisamos, além da festa, da distribuição dos brindes, da distribuição de algum lanche, alguma coisa, priorizar o ensino da palavra também para as crianças, ok? Então, todo objetivo, toda meta a ser alcançada pela igreja parte do princípio da evangelização. Vamos lá. Atividades meio. Todas as responsabilidades de cada departamento para garantir que tenham condições de realizar a atividade. Podemos citar alguns exemplos: o instrutor da palavra, recursos para garantir o bem-estar de todos durante o culto, como água, como luz, papel higiênico, materiais de limpeza e outros que podem ser incluídos nesse planejamento, né? Ministro de louvor, instrumentos, para que naquela hora que começa a atividade, começa o culto, aí faltou água, faltou copo, faltou pilha, tem uma lâmpada queimada no meio da igreja. E não vai fazer isso na hora. Então, tudo isso tem que estar bastante aliado, bastante planejado, porque senão vira uma tormenta na cabeça de todos que estão envolvidos ali nesse processo, ok? Vamos ver agora adiante algumas outras questões, como adorar, anunciar e discipular, dentro dos objetivos e planejamentos da igreja que precisam ser alcançados, tá bom? Vamos preparar assim o outro vídeo para não ficar muito grande e a gente ter alguma dificuldade na hora de editar para você, tá bom?